Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Palavra que Revigora. Aqui é onde nós somos alimentados e fortalecidos pela palavra de Deus. Palavra que não cai por terra, palavra que não desfalece e que permanece. Então, prepara e abra o seu coração, porque será mais um dia onde nós seremos edificados pela palavra de Deus, o que faz a diferença no nosso dia a dia. Nem sempre a gente acorda legal, nem sempre a gente acorda bem, mas quando uma palavra de esperança nos abraça, aí a gente entende que até quando a gente não está bem, existe um propósito. E que propósito é esse? De entender que ainda existe algo poderoso sobre as nossas vidas que pode mudar, transformar o nosso dia e que é, de fato, esta palavra, a palavra de Deus. E graças a Deus o nosso convidado já está aqui e eu estou muito feliz, eu estou muito surpresa, porque de verdade eu não imaginava, meu Deus, receber este convidado aqui. Mas não posso deixar de falar do nosso convidado de honra, o lindo, maravilhoso Jesus, que está em nosso meio. E essa certeza eu tenho. E é porque nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. Gente, o nosso convidado, vocês não têm noção. Sabe a Bombril, gente, sem querer fazer propaganda aqui, é 1001 utilidade. É pastor, coordenador parlamentar, é cantor, escritor, pregador e garoto propaganda, né? A gente vê ele aí nos vídeos maravilhosos. E vocês vão entender, quem conhece sabe que eu não estou exagerando. Glória a Deus, é 1001 utilidade. E ele está aqui hoje no Palavra que Revigora, e a gente vai falar de processo, vamos falar de vitórias, vamos falar daquilo que nos aproximou, que nos aproxima, que tem nos ensinado e nos amadurecido aí na presença de Deus. E é muito, muito, muito especial para mim poder receber meu amigo, pastor José Florian. Seja bem-vindo. Ele já chegou aqui fazendo as graças dele, que quem conhece sabe como que é. E eu aqui para ele, calma, calma, porque a gente vai tentar fazer sério. Embora aqui não é proibido rir, não é proibido ser você, meu amigo, só um pouquinho de você. Não é proibido. Fica à vontade, se apresente aí para quem não conhece. Minha querida, é uma honra estar aqui com você. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E, mais uma vez, eu vejo o poder da oração. Amém. Eu fiz uma oração novinho, falando para Deus, para Ele tirar algumas permissões da minha vida. Primeiro que eu entreguei o meu livre-arbítrio a Deus, eu não tenho livre-arbítrio. Eu decidi dar essa opção para Deus. Ele deu para nós, eu devolvi para Ele. Glória a Deus. Eu não tenho opção de escolha. A opção é dele. E esta oração que eu fiz, Senhor, nunca deixe eu estar aonde o Senhor não quer que eu esteja. Glória a Deus. Então, se eu estou aqui nessa tarde, há um propósito de Deus para creio. isso. E eu me sinto muito honrado, porque quando nós somos entrevistados por amigos particulares como você, a gente fica mais seguro, porque as pessoas conhecem a nossa verdade. Amém. E não manipulam situações para ficar cavando a nossa vida, né? Pelo Exatamente. contrário. É uma partilha leve, é uma partilha verdadeira e que fala realmente das experiências que a gente vive com Deus e que tem um único propósito, glorificar o nosso Deus. Até as nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e mais, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falo que Deus cria as trevas e com Ele mora a luz. Mesmo que tiver escuro, a luz de Deus raia sempre no final e fica tudo certo. Deus é bom. Eu estou muito feliz de receber você aqui, de verdade. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. E a gente estava aqui, né, tomando um cafezinho antes e conversando e falando, né, de algumas experiências, né, reviravolta que dá, né, que acontece nas nossas vidas. Algumas por escolhas nossas, falando particularmente de mim mesma, algumas escolhas minhas. E no final de tudo, eu
ainda, né, desfruto da misericórdia de Deus para viver esse 360 aí, essa virada, essa reviravolta, né, das nossas vidas. E não tem como falar lá de trás sem se emocionar e sem dar risada de tudo que passou, porque só Deus sabe. Só Deus sabe como foi. É, a gente procura, sim, sempre deixar, né, à vontade. Eu quero que as pessoas se sintam em casa, porque aqui a gente vai falar de uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus, né? Então, a gente sabe as mudanças que a gente viveu, a gente sabe as crises que enfrentamos, a gente sabe dos desafios para hoje a gente chegar aqui. Mas eu quero começar perguntando aqui para você. Porque quando eu ia visitar a Chama de Fogo, né, que eu não congregava lá, mas eu sempre ia visitar as vigílias, né, porque foi um ministério bastante conhecido ali, né, lá no Itaim, Jardim das Oliveiras. E eu já via você sentado no altar, cantando ou tendo ali a oportunidade. E eu não vou falar quantos anos eu tinha. Não, tá bom. Eu tinha uns 19, 20 anos, né? Já faz um tempinho. E, querendo ou não, as pessoas que estão ali no altar já são mais visadas, né? Marca bastante. E eu já te via lá desde nova, desde o começo, que eu era nova convertida. E eu quero perguntar para você: você já nasceu no berço evangélico? Você conheceu a Cristo novinho? Como que foi? Bom, a minha mãe, ela veio de um lar espírita, porque o meu avô chamava Floriano. Ah, E o meu pai se chama José, por isso José é Floriano. José do meu pai, aham. Floriano do meu avô. Na cabeça da minha mãe, ela queria que eu fosse espírita, né? Porque ela falou assim, ela falava para Deus, eu quero um filho que seja da luz, quero que seja do bem. E aí eu estava falando sobre o meu primo, né, que é bispo, que ganhou a nossa família para Jesus. E aí eu comecei a ir para a igreja com 6 anos de idade. Só que com 7 anos de idade, eu soltei da mão da minha mãe, fui lá na frente, aceitei Jesus, sem ninguém me falar nada, eu que fui Coisa por opção. linda. Então eu descobri que eu cantava. Uhum. Eu comecei a cantar e eu descobri um timbre na minha voz assim, já criança. E eu descobri que eu era meio afinadinho e eu ganhei um concurso na Rádio São Paulo, da Rádio da Igreja Universal. Eu ganhei Ai, um que concurso legal. lá, quando eu tinha 7 anos de idade. Então começou a ser precoce, porque com 8 anos eu comecei a servir Santa Ceia no culto das crianças, que era uma Santa Ceia simbólica para as Uhum. crianças, mas servia também os adultos. E demônios se manifestavam em crianças também. Meu Deus. E aí eu ia expulsar de cima do púlpito e eu queria expulsar até de adulto. E às vezes eu expulsava, só quando eu era muito pequenininho, eu ia com aquela raiva para expulsar. Uhum. Os pastores ficavam até segurando assim na minha camisa para não Segura o cair. menino. Hoje eu já não tenho altura, imagina naquela época. Ai, E Jesus. aí eu passei um processo, que eu fui preso com 14 anos quando eu me afastei, né, que Eita. foi um processo bem difícil, que é até cansativo, porque todo podcast eu conto que faz parte do meu testemunho, mas para resumir, eu fiquei 3 meses preso na FEBEM do Imigrantes, quando cortava a cabeça dos internos e jogava para os pais do lado de Meu fora. Deus do céu. E nessa época, as pessoas preferiam ir para um cadeião do que ir para a FEBEM, porque realmente era uma época bem ruim. Os infratores lá, eles Uhum. eram muito ruins. Eles tinham uma maldade assim em excesso. O que me fez ser guardado ser engraçado, porque eles riam muito e eles ficavam maravilhados. Eu não fiquei no seguro, glória a Deus. E ali eu voltei para Jesus, comecei a pregar a palavra e o Senhor foi fazendo uma obra na minha vida. Quando eu voltei para a igreja, eu conheci a igreja pentecostal. E foi inédito, foi incrível. Só que eu tinha aprendido na minha igreja anterior que o diabo sabe tudo que você fala, mas não Uhum. sabe nada que você pensa, porque Sim. só Deus tem acesso ao seu É. coração. E aí a missionária de Leusa, que hoje é pastora, a mãe do evangelista Rodrigo, que a propósito sempre foi o meu melhor amigo, você sabe disso. Aham. Apesar que nós estamos afastados há anos, mas a consideração continua majoritariamente para mim. Ele ainda continua um dos meus melhores amigos. Não posso dar o É o título agora Rodrigo da só. Flaviane, né? Exatamente. E aí, tanto que a gente andava muito juntos, Aham. lembra? A mãe dele falou, jovem, Deus fechou tua sepultura e Deus quer te batizar com o Espírito Santo.
E Deus começou a usar ela. Eu falei assim, não é Deus, porque ela não sabe de nada que aconteceu. E ela falou coisas que só Deus tem acesso ao meu coração. E aí eu vi a minha prima Thelma, que agora é a pastora Thelma, a mãe do missionário Danilo, que é meu primo, do pastor Danilo, na verdade, que é meu primo. A Thelma é minha prima de primeiro grau. O Franchi é o meu primo. Ele é seu primo? Meu primo, de Ô, segundo gente, grau. onde eu estava que eu não sabia disso? Ele é filho da pastora Thelma. E a Thelma que me levou para o Pentecoste. Só que quando o Danilo estava afastado, que ele foi para o interior, quem trouxe esse resgate para o Danilo foi eu, por misericórdia, que eu levei ele para a chama de fogo. Lá Deus o levantou, Deus fez a obra e tal. E foi uma bênção muito grande. Meu primo é uma bênção de Deus, né? Um profeta do Senhor. E aí Perdão cortar, eu lembro, eu nem morava aqui. A gente congregou um tempo no ministério, né? Lá no QMEU 2. E aí Deus usou ele falando assim para mim, ó, eu vou te levar para outro bairro. Pastor Danilo, nunca te falei isso, viu? Se tu assistir, vai ficar sabendo aqui agora, quase 10 anos depois, porque já tem uns 10 anos que eu estou aqui. Gente, Deus usou ele num culto falando, vou te levar para outro bairro, para uma obra. Só que eu achava que seria ali, Jardinélia, sei lá, QMEU 1, do ladinho, né? Eu achava. Menino, Deus me jogou para cá, para essas bandas, José Bonifácio, Barra Tiradentes. E realmente, hoje nós estamos aqui com o ministério. Deus abençoe. Prossiga, eu precisava falar. Ele é uma bênção, ele fala umas coisas assim bem... Nossa, é forte. E aí, eu conheci o Pentecoste, né? E esse negócio de ver as pessoas sapatear, pular, eu achei fascinante aquilo. E eu queria muito, muito. Eu derrubava reboco de parede, sabe? Eu ficava glória, 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 mandava da glória, eu ficava glória, 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 glória. Aí eu ficava glória, goiaba, goiaba. Aí eu falava, não, goiaba é uma fruta, isso aqui não é língua estranha. Ai, meu Deus. Aí até que Deus me batizou com o Espírito Santo, e no batismo veio os meus dons, que eu louvo a Deus por isso. Mas eu me alegro que meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior certeza que eu tenho, que me afirma não são os meus dons, é o reconhecimento do preço de Jesus na cruz, do sangue dele, e também, né, a certeza da minha salvação. Amém. E aí, então, para chegar nessa sua pergunta, olha que rodeios. Eu conheci o pastor Enedito Bertolo Novaes. Gente. Tá? O meu primeiro pastor pentecostal, pastora Laura do Patrocínio, a esposa dele, tinha uns 9 dons espirituais, por isso que Deus a levou, porque aquela era uma máquina, aquela mulher. E o Senhor usou muito ela também, e ele começou a ter revelações de Deus, da projeção do meu ministério. Então ele começou a me testar. Ele falava assim, Floriano, você vai dirigir o culto no domingo. Quando chegar no domingo, eu te dou para dirigir o culto. Então essa semana inteira você vai consagrar. Eu consagrava. Chegava no domingo, ele não dava o culto para eu dirigir, não me dava satisfação, tá? Chegava num lugar, estávamos reunidos como estamos aqui, ele não me cumprimentava todo mundo menos eu. Estava na intercessão, na parede assim, ele pegava, pisava no meu pé, era teste. Vai fazer hoje isso com alguém para ver? Nosso Deus de Israel. E eu fui forjado nessa faculdade. E eu louvo a Deus pela vida dele. Esses dias eu fui lá com a pastora Nete, a pastora Veronice, levamos ele para almoçar. Foi incrível. E o pastor, ele me consagrou a evangelista quando eu tinha 17 anos. Nossa. Eu tinha acabado de completar 17 anos em janeiro. Quando foi em maio, janeiro, março, abril, maio, 4 meses depois. 3 meses e pouquinho. Acho que nem 3 meses, que foi dia 1º de maio, dia do trabalho. Eu não esqueço disso por causa disso. Olha, dia do trabalho, foi trabalhoso mesmo. Ele tinha me deixado num ponto de pregação na Arara Azul. E era uma comunidade lá. Passou até asfalto lá depois da bênção de Deus. Os cultos começou a lotar, pastor Muriel. Lotar, lotar, lotar. E eu ia sendo usado por Deus para entregar revelações lá do lado de fora. Quando lotou, eu falei, pastor, o senhor me dá a legalidade de nós alugarmos um salão?
Já tinha grupo de irmãs, varões, mocidade, tudo montadinho, né? E aí ele falou assim, não, você está autorizado. Alugamos um salão. No dia da inauguração, Deus preparou para mim um terno italiano e um sapato de cromo italiano. Não sei se é crono ou cromo, que eu sou um pouco leigo. Pobre nunca come lambuzado quando come se lambuza. Enfim. E eu já tinha um pezinho na Itália, já era propósito de Deus. Glória, eu creio. Ma dai, Olha os sinais. sorella, Olha os andiamo a Itália. Uou. Aí, olha só, eu estava com essa roupa nova que Deus tinha me presenteado, caiu como uma luva o patrão da minha mãe que deu de presente. E aí, detalhe, foi nesse dia da inauguração que ele falou, tudo que eu fiz com você chorando foi teste. Meu Deus. Aí Deus visitou ele, é emocionante. E aí ele me ungiu evangelista no dia 1º de maio de 1999. Eu senti uma febre de 40 graus. Meu Deus. A encarregada da minha mãe queria me levar para o hospital. Eu falei, minha orelha está vermelha? Ela falou, tá. Eu falei, as bochechas estão vermelhas? Falei, o Espírito Santo, quando me visita, é assim mesmo. Pode ficar tranquilo, eu já sei os mistérios de Deus na minha vida. E a partir dali, o Senhor começou a me soprar nas missões. Eu fiz uma missão em Montemor, em Campinas. Fiquei 2 meses, tomei até trauma de abacate, porque eu fiquei um bom tempo comendo abacate. E a partir dali começou o meu ministério. Por isso que quando você me conheceu, olha que rodeio. Por isso que quando você me conheceu, eu já sentava no altar. E quando eu conheci a Chama de Fogo, eu fiquei tão fascinado. Na época não era Chama de Fogo ainda, era Guerreiros de Cristo. E ajudamos a fundar a Chama de Fogo, no caso, né? E aí eu fui congregar lá, pedi uma confirmação para Deus, Deus deu. Ali foi a minha faculdade também, né? Os jovens se espelhavam muito em mim, porque eles tinham a minha idade, eles falavam, poxa, evangelista, o que Deus coloca na sua mão em um dia, a gente trabalha o mês inteiro para ter, e Deus sempre cuidou de mim. Eu vou te contar um segredinho. Eu não tenho registro na minha carteira, eu nunca tive. E Deus sempre me prometeu que quem temperaria a minha panela e assinaria o meu olerite seria Ele. E Ele tem cuidado de mim até aqui. E eu vou te falar uma experiência que eu tive com Deus. Sempre as pessoas me abençoam. Sabe que isso é fato, porque eu creio piamente na semeadura. Mas tinha algumas pessoas que eu comunicava e falava, vou para a missão, estou precisando de algumas coisas assim, baseado naquela passagem, comuniqueis aos santos a necessidade. Mas todo mundo é santo? Não é. A gente não sabe se a pessoa tem esse take de Deus para entender as coisas. E eu vivi um episódio triste, né? E nesse episódio Deus me deu uma experiência e eu estava dirigindo o carro de uma amiga e eu fui até o mercado para comprar carne, frango para fazer um estrogonofe para os meninos, que era aniversário do Davi, eles não iam ficar no domingo de salgadinho e bolo o dia inteiro, né? Porque a festa foi no dia anterior e eles precisavam almoçar. E aí o Senhor me visitou no carro por causa de uma mensagem que eu li, que me deixou muito triste. O Espírito Santo me visitou com uma ironia. E ele disse assim, a casa do ferreiro, o espeto é de pau, meu servo. Você é usado para tantas pessoas, eu te uso para dar vitória para tantas pessoas. Não é você que fala que ninguém me desespera? E por que você está desesperado? Nunca mais você vai pedir nada a ninguém. Amém. E nem deixar entre linhas que você está precisando de alguma coisa. Eu vou cuidar de você como eu cuidei de Elias. Meu Deus. Irmãos, é impressionante, porque esses dias eu orei com uma amiga nos Estados Unidos. E ela mora lá há 42 anos. Essa mulher é uma amiga muito querida. O Senhor me usa e cumpre na vida dela. E ela há exatamente, 30 anos ela não revia uma amiga. Depois de 30 anos, o Senhor trouxe essa amiga para ela de volta lá. Nossa. E esses 12 anos que ela ficou em contato com essa mulher, vamos se dizer assim, ou poucos anos, né, nos anos que elas se conheceram, ela falava de Jesus. Quando essa mulher passaram-se 30 anos, a mulher disse para ela, tudo que você falou de Jesus para mim, eu aprendi. E Deus me usou e disse assim para essa minha amiga, você abençoa tanta gente, já abençoou meu vaso, você vai viver a experiência de ser abençoada. O carro dela quebrou. Meu Deus. Ela não tinha condições de arrumar.
foi triste. E aí, Deus abençoou ela de uma tal maneira que essa amiga foi e falou, eu senti no meu coração de te abençoar. Meu Deus. E com essa bênção, que é um testemunho aberto, que ela fala para todos, ela ganhou um Honda CR-V novo, HRV, novinho. Meu Deus. E aí ela falou, pastor, do jeito que Deus te usou para falar, aconteceu. Para a glória de Deus. Eu fui orar com essa amiga dela, porque ela pediu oração, porque de tanto ela falar, essa amiga quis me conhecer. E ela falou assim, fala para o pastor que ele está precisando, porque eu quero abençoar ele. O Senhor falou, não é para falar. Se ela for te abençoar, ela vai abençoar e eu vou colocar no coração dela o que você precisa. E esses dias veio uma providência de Deus para mim da América, que a moeda deles é tão valorizada que quando converte para nós, multiplica 5 às vezes 6 vezes mais. E eu tenho vivido esse cuidado de Deus. E o Senhor me deu uma estratégia quando eu estava na Itália. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. Olha que coisa linda. Fui 2 vezes a Veneza, fui na casa da Julieta, menina. Sério? Eu fui na casa da Julieta. Do Romeu? Do Romeu, lá em Verona. Gente, estava escrevendo lindo, lá, né? Jesus está vivo, lá vem um guarda. Falando italiano, que eu ia Sai ser do multado. Brasil para causar lá na Europa, meu. Isso não se faz, Não gente. pode riscar mais nada na Itália, pastora. Não pode riscar mais nada. E aí, eu estava até com a minha amiga juíza, eu falei, fingi demência, falei, vamos se mandar daqui, porque o diploma do Brasil, infelizmente, aqui não vale. Botando a juíza a perder na Europa, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não sabia que não podia, porque estava tudo riscado. Todo mundo sempre fechava cadeadinho, né? Mas, amigo, sabia que eu fui escrever, e pior que nem foi eu, você acredita? Quando eu cheguei lá na cadeia da Alemanha, outras brasileiras já tinham passado lá e desenhado uma bandeira do Brasil. Caiu nas minhas costas, acharam que fui eu. Só que eu estava triste demais para desenhar a bandeira do Brasil bem ali. E se na cadeia não pode, meu amigo, lá em Verona? Pense. Ai. Mas ficou lá registrado, Jesus está vivo. Glória a Deus. E aí lá na Itália, o Senhor pediu para eu perguntar para um irmão e eu falei, fratello, andiamo numa loja de tipo de chinês. Aí ele falou onde tinha e eu fui comprar difusores de ambiente, porque um dia, inclusive trouxe até um para você de presente. Ai, que maravilha. É de maracujá esse, que faz aromaterapia. Ai, que beleza. Aí ele já induz o sono você inalando, é bem gostoso. Sério, maravilhoso. E trouxe uma outra delicadeza, que são os cremes de silicone para fazer hidratação no seu cabelo, que é da Aneta, uma franquia que eu profetizei no Rio. Nesses frasquinhos tem saúde para o seu cabelo, que eu sei que você é muito vaidosa do cabelo, gosta muito do seu cabelo, sempre brilhou na vida, né? Sempre. Eu nunca vi um cabelo brilhar igual o seu. Então recebe mais brilho aí. Eu vou testar, viu, gente? E a sacola para guardar, tá bom? Guarda aí. Ô, Glória. E aí o Senhor me mostrou um difusor de ambiente na minha mão. Porque eu não cobro nem para cantar e nem para pregar, porque eu não me vendi para o sistema, que você me conhece. E aí o Senhor me mostrou aquele difusor de ambiente. Aqui já em São Paulo eu comecei a fazer isso. Quando chegou na Itália, quando eu fui oferecer para os irmãos, veio uma orientação de Deus, não cobre nada pelos difusores. Eita. Você vai dar o difusor e eu vou tocar nos corações e eles vão ofertar o que eu tocar no coração deles. Teve irmãos que me deu 100 euros por um difusor. Olha aí. Que eu comprei a €1,30. Olha aí. Olha que Deus, como é bom ouvir a voz do Senhor. E agora, minhas agendas são feitas com esses difusores, que abençoam uma fábrica. E Deus tem aberto grandes portas. Amém. Já tenho até um pequeno estoque em casa agora. Olha aí, coisa linda. Né? E agora já estou em parceria com a fábrica para a gente fazer distribuição a nível Brasil, porque é um servo de Deus. Interessante, você vai fazer pedido. Se ele está na hora do culto, o culto é prioridade. Ele não atende ninguém. Ele está lá cultuando a Deus. Certíssimo. Ele é muito abençoado e abençoador. E são coisas que a gente vê o trabalhar de Deus assim de uma forma tão gloriosa. E aí,
Não sei, me perdi. Eu estava falando o quê, meu Deus? Me perdi totalmente, A totalmente. gente A gente estava vai falando entrando entre linhas. assim do cuidado de Deus, né? Aí você começou novo Sim. E eu nunca enfim. pensei na minha vida que eu ia viajar para fora do país e Uhum. Deus começou com essas promessas, com essas coisas na minha É vida de me porque honrar. É Deus ele tremendo. por que que a gente duvida das promessas? Porque assim, a gente olha para a nossa realidade. E aí a gente ouve aquilo que um profeta, né, vem a mensagem que ele vem trazendo ali da parte de Deus. Gente, é totalmente fora de contexto, totalmente um contraste totalmente da nossa realidade. E porque Deus não fala de coisa pequena. Deus não faz coisa pequena. E você falando do cuidado de Deus, tudo isso aqui hoje, meu amigo, é cuidado de Deus para a nossa vida. Tenho aqui os meninos que estão com a gente sempre, que são testemunha disso. Eu falo, gente, Deus me veste, Deus me calça. Eu estava até falando com o meu filho, né? Ontem, eu falei assim, eu já estou orando para Deus usar, porque é assim, Deus falou para mim, Muriel, você não vai trabalhar para o homem, eu serei o teu patrão. Eu quis? Não, não quis. Ah, foi isso mesmo, de não ter registro na Você carteira. entendeu? Até Eu hoje, até quero? Não hoje. quero. Eu tenho um ou dois. Dois. Gente, eu tenho dois. Faço aí, né, os bicos, já fiz muito bico. Inclusive, né, quando eu falo aqui do tempo que eu fiquei presa, né, foi um bico que eu fiz, mas não era crente nessa época. Então, assim, a gente faz. A gente faz. Aleluia. A gente faz, né, É melhor. as nossas correrias. Mas, assim, quando eu falei, Deus, tá bom, eu quero aprender a viver na sua dependência. Meu amigo, sabe, Deus ele faz umas coisas que eu olho para a casa que eu tenho hoje, e na época da minha mocidade, você sabe, né, como que era. Era tão complicada a minha vida que eu dormia mais na casa da irmã Maria, lá do Fábio, né, Sim. do que na casa da minha mãe. Você entende? Então hoje eu paro, eu olho, eu não quero nem sair da minha casa, porque eu falo, paz, casa, meu sofá, minha sala, sabe? Então, o cuidado de Deus. E eu acredito totalmente no que Deus vai fazer na sua vida. Eu vi uma foto sua lá na Torre Eiffel. Sim. Não, Falei, e eu gente. cheguei, eu fui abençoado. Eu estava em Portugal, na casa da Joyce, da filha da Sim, Eliana, que é muito minha a amiga. Gica. Na morte da Giza, minha única irmã, ela foi a pessoa majoritariamente que esteve do meu lado assim, incessantemente, incansavelmente. Eu serei grato a ela pelo resto da minha vida. Todos os dias a Joyce tem a bênção da minha oração e da minha palavra profética sobre a vida dela, sobre a família dela. Porque ela é muito acima da média. Mano, a Joyce é muito Ó, amorosa. sem palavras. Ela é uma E bênção muito de leal, Deus. verdadeira, né? A Muito, Joyce, muito, sem muito, palavra. Eu muito, não gosto de você, Joyce. muito. É muito amor, né? Não dá para Não gostar. gosto. Tem que amar. Vai além das fronteiras. E ela teve uma delicadeza de me levar para conhecer lugares. Ai, olha, Gostoso é emocionante. demais. E aí um casal me abençoou com umas passagens aéreas para eu ir conhecer a França. Pastor, você tem coragem? Falei, tenho. Oxi. Aí eu fui para o aeroporto, fiquei, para não perder o voo, fiquei a noite inteira acordado, já E tu fiquei no foi só? estralo, sozinho, com uma mochila nas costas. Aí comprei chocolate, comprei castanha, tudo baratinho, €1 lá, é tudo muito baratinho. E aí coloquei água, fui. Quando eu cheguei, o Uber estava dando €38. Você já converte na hora, e quem converte não se diverte, né? Eu falei, poxa, €38, não vou dar isso pro devorador, não. O Espírito Santo falou assim para mim, meu filho, você não anda de metrô e trem? Segue o fluxo, vai, meu filho, eu sou contigo. Aí eu cheguei na cabine lá para a moça do metrô, e eu só fiz assim, oui, Eiffel. Eu nem sei o que é oui. Eu só sabia que e ela sabia que eu era brasileiro, começou a dar risada, fez um mapinha e foi. Detalhe, Ai. todo mundo fica falando, os franceses são secos, tudo tal. Talvez é as pessoas que não sabem acolher, não sabem abordar. Porque todos os franceses que eu encontrei foram muito simpáticos comigo. E detalhe, eu não estava falando inglês, eu não estava falando nada. Eu misturava todas as línguas, até da Itália, tem uma rixinha. Libras. E, nossa, o que dava e falava. Lá vai eu,
seguindo o fluxo. Quando eu chego no final do percurso, que eu subo uma escada, que eu olho para trás, mas eu glorifiquei tanto a Deus, que se alguém falasse assim para mim, você tem vontade de ir aos Estados Unidos, algum profeta falasse, tem vontade de ir a Israel? Eu tenho, mas majoritariamente, o desejo do meu coração era conhecer a Torre Eiffel. Eu tinha muita vontade de conhecer a França, por causa do contexto. 17 anos, conheci a Janine Levinson. Ela me deu meu primeiro perfume francês, que foi Yves Saint Laurent. Então não tem como você não marcar a sua história. Yves Saint Laurent, eu fui cavar a história dele. Foi o único, pastor Amoriel, que apostou no improvável. Todas as grifes estavam de um lado do Rio Sena. Não sei se do lado direito ou esquerdo, isso eu não me recordo, mas de um lado. A Gucci, a Chanel, e todas as marcas que você pode imaginar, Christian Dior, sabe? Enfim, Calvin Klein. E ele abriu uma portinha do outro lado da França. E ele foi um estilista mundialmente conhecido. Todo mundo vai no Museu de Louvre, eu falei, cada um no seu tour. Eu vou no acervo de Yves Saint Laurent. Fui no acervo de Yves Saint Laurent, conheci a Champs-Élysées, que eu tinha... Nossa, eles estendem tapete vermelho para as pessoas chegarem lá e comprar. É uma coisa surreal. Eles identificam pobre de longe. Você pode estar bem vestido como for, o negócio é chique. E eu fiquei muito maravilhado. Eu consegui ir num restaurante onde tinha uma hispana, então ela conseguia me entender, né? E aí eu pedi um prato lá, e eu estava com a mochila, e tudo que eu tinha na mochila quando eu cheguei no aeroporto, eu dei tudo para uma mulher. Porque ela tinha perdido o voo com o esposo, a mala estava toda vedada desde o meio-dia, o trem tinha quebrado. Então eu decidi cuidar deles, que é isso que é reino de Deus. Tive fome e me deste de comer. E era uma professora de história, mora em Guarulhos, olha que mundo pequeno. Nossa! E ela falou, eu perdi meu voo, não tem cartão, não tem nada, o que eu vou fazer? E Deus foi e preparou para ela o voo. Eu falei, Deus vai te preparar esse voo. Porque é difícil preparar um voo assim de última hora. E ela ficou muito maravilhada. Ela, com meia hora, ela falou, Deus, muito obrigado por tudo. Deus preparou o voo. E eu estou para ir lá comer uma feijoada, porque ela falou, olha, eu vou te fazer uma feijoada, sempre combina, nunca dá. E foi incrível. E também Deus me usou para falar com uma moça no meio do Rio Sena. Olha aí. E a mãe dela deu 2 passos para trás e falou, você está vendo? Deus te acha até aqui em Paris. Eita. E é uma coisa muito linda o trabalhar de Deus, A Bíblia sabe? fala, né, que nós estamos rodeadas de uma tão grande nuvem de testemunho. Sim. E a Bíblia também fala, né, para onde irei eu? Porque se eu construir a minha cama no Sheol, lá o Senhor está. Se eu subir até o céu, lá o Senhor está. Não tem lugar que seja oculto aos olhos de Deus. Deus alcança, e quando Deus ele quer tirar toda a sombra de dúvida, porque o que vem de Deus não acrescenta dor e não traz dúvida. Deus levanta profeta, Deus envia, Deus move, Deus faz. E isso mexe tanto comigo, sabia, meu amigo? O cuidado de Deus. Você lembra que eu cantava? Operando Deus, quem impedirá? Ele abre caminho para você passar. Não passe chorando, mas passe sorrindo. O Senhor te guarda, não está sozinho. Levanta profeta para profetizar. Levanta pastor para pastorear. Levanta obreiros para trabalhar. E grandes vitórias o Senhor te dará. A armadura do céu o Senhor concedeu. O gigante Golias Davi já venceu. Entre nesta batalha e comece a lutar, pois operando Deus, aqui quem impedirá. Eu creio. De tua autoria? Não, esse aqui é de uma junção de uma amiga que fez essa parte operando Deus, quem impedirá, e eu complementei as estrofes. Então é uma junção, mas é um louvor que não é gravado. Eu quero gravar esse louvor porque eu acho ele lindo. Porque tu tem um CD já, né, meu amigo? Eu tenho 4, na verdade. 4, gente. Meu Deus, perdão. 4. Eu não me canso de me surpreender com Deus. E falando de mim mesmo, né? Eu costumo sempre falar para as pessoas, eu não procuro pecado em ninguém, eu olho os meus, né? Porque Sim. Se a gente fizesse isso, né? Porque a Bíblia fala, né? Para que tirar, né, um cisco do olho do outro e o seu tá uma travana bem no meio do teu olho.
E quando eu paro e eu analiso, sabe, meu amigo, a minha história, e hoje o que eu vivo, eu falo para Deus assim, é muita bondade para quem não merece. Muito bem casada, com um filho Ai, maravilhoso. glória a Deus, o meu Davi. E olha, nós temos os nossos Davis, O né? seu faz dia 13 de maio, aniversário 13, de outubro. 13 de outubro. E o meu dia 14 de outubro. Olha que coisa, muito próximo, Maravilhoso. muito próximo. É, e eu olho assim, eu falo assim, eu tenho certeza que se fosse por vontade humana, meu amigo, nós não estaríamos nem mesmo vestidos hoje. Porque as pessoas, elas querem sempre jogar o nosso erro, as nossas falhas, à frente da misericórdia de Deus. Aquilo que eu acuso, pastora Muriel, com veemência, alguém o que eu estou defendendo em mim. Pessoas resolvidas, elas não acusam outras pessoas. É porque assim, quando eu estou acusando alguém, eu quero me tirar de foco. Eu tenho que pôr alguém na verdade, linha de tem que frente. pôr alguém na linha. Então, eu fico totalmente desmistificado com isso. Para mim já está totalmente resolvido esse pergaminho, esse rolo, já está tudo certo. E é o bordão que me acompanha. O levante do diabo é o sinal da aprovação de Deus. A maior evidência que eu sei que Deus na minha vida é os levantes. Tem que ter. Tem que ter. Você acredita, esses dias, eu fiquei sabendo, né, que teve um... eu achei maravilhoso isso. Falaram de mim, do meu esposo, né? Falaram, porque eles não sei o quê, não sei o quê. Falei, nossa, que alegria. Porque, cara, E onde está a obra redentora de você Cristo? entendeu? Eu falei assim, nossa, que alegria. Gente, eu sei que parece loucura. Não é todo dia que a gente está com o espírito forte para se alegrar quando alguém mal amado, infeliz, fala da gente. Sim. Certo? Só que eu pensei, eu falei assim, quer dizer então que o quê? O meu ministério está sendo visto? As pessoas falar do que não sabe, do que não conhece, é sinal de curiosidade, está procurando, mas infelizmente as fontes que têm absorvido as informações não são seguras. E eu falei para o meu esposo, eu falei, marido, que alegria! Estamos causando no inferno. Você entende? Sim. Então, assim, eu também tenho isso comigo. Eu também tenho isso comigo. A Bíblia fala que a árvore que não está dando fruto, ela não vai ser apedrejada. Se a gente não causa esse desconforto no inferno, alguma coisa de errado está com a gente. E eu aprendi, sabe, na minha caminhada, o seguinte: as pessoas elas estão procurando reconhecimento no meio de homens. A idolatria está feia, né? Você entende? Tá Estão feia. procurando reconhecimento no meio de homens para chegar em altares, né, que possam levar elas mais adiante. Enfim, eu acredito que Jesus é a porta. Estando nele, ele me levará aonde o homem não quer me introduzir. Ponto. E eu aprendo que eu tenho que ser reconhecida no céu, mas eu também tenho que ser reconhecida no E inferno. quem vive o milagre, Deus acolhe. Porque Pronto. quando o cego de nascença foi curado e todos o rejeitaram, Jesus acolheu. Porque ele é que precisava saber entender a obra que Deus fez na vida dele. Então, quando todos os rejeitar e o Senhor nos acolher, está tudo certo. Exatamente. Está tudo certo. E outra coisa, tem gente que nem aquela passagem que fala assim, né? O rapaz estava lá, o homem pregando e falando e tal. Aí manifesta um demônio e diz assim: olha, o Deus de Paulo. Paulo eu sei quem é, o Deus de Paulo também. Mas e você? Quem é você? Isso o diabo falando, hein? Então, assim, não é visto no inferno. O inferno não sabe qual é o teu nome, não é reconhecido no céu. Peraí, a gente está fazendo o quê? Verdade. A gente está fazendo o quê? Então, assim, as pessoas, infelizmente... E eu ia até perguntar isso aqui para você, e não vou perder essa oportunidade. Você, desde muito jovem, e eu me lembro também que eu me converti quando eu tinha 17 anos. Hoje, eu já estou com o pé no 43 anos, né? Ele disse que achava que eu tinha 35 e Por pensa na Deus, minha por alegria. Deus, de verdade. Pensei Glória a mesmo. Deus. Mas eu já vou fazer 43 anos esse ano E que eu vai. 4-4, Olha aí, mês que maravilha, vem. gente. O número da perfeição, 44. É. E qual é a diferença daquela época, da nossa mocidade, para esses tempos de hoje? Porque tu é uma pessoa também que vai em muitos lugares para pregar, para louvar, para fazer obra, né? Para se comunicar com o povo. E qual é a diferença daquele tempo de hoje? O que tu acha assim que mudou? Que você fala, ô meu pai, como seria bom resgatar aquela época para esses dias de hoje?
Eu acho que Deus trabalha em cada tempo, né? Sim, sim. E as pessoas, para desculparem o que elas não estão vivendo agora, elas vivem de passado. E a Bíblia diz: não considereis as coisas passadas, nem vos lembreis da antiga. Deus sempre faz algo novo. Uhum. Aí tem gente que fala assim: na minha época os louvores é mais espiritual. Está desmotivando os jovens de agora que louvam da forma deles, que é uma forma de julgar também, né? Sim. As pessoas sempre estão procurando defeito em alguma coisa, pelo em ovo, enfim. Uhum. Tem um bordão meu também que eu falo que Deus é tão perfeito no que Ele faz, para cada um Ele deu um nariz. Imagina a sua cara com dois. Se Deus deu um, é para cada um cuidar do seu. Mas no que eu sinto falta daquela época, que é claro que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A forma com que se buscava Deus e como se levava as coisas de Deus a sério, como as pessoas tinham temor. Eu lembro que quando eu ia profetizar, se a minha orelha coçasse, eu não levantava, a coceira ficava aqui, eu não levantava para coçar a orelha. Eu tinha uma postura para profetizar de, sabe, ter aquela... Hoje é uma coisa tão... A pessoa bate na perna, faz umas coisas, sabe, um sensacionalismo. Tem gente que fala assim: pastor, você não querendo mover de Deus? É para mostrar a incredulidade das pessoas, o CPF, o RG. Mas vamos pela coerência. Meu CPF, meu RG, eu sei, eu quero saber o resultado. Por que a pessoa fica tão fascinada? Revelou o meu CPF, revelou o meu RG. Mas a Bíblia diz: provei os espíritos para saber se eles são provenientes de Deus. E o que eu sinto falta hoje na atualidade, num resumo, é o discernimento que as pessoas tinham antes por causa da busca. Uhum. Então, hoje, a aparência exterior das pessoas estão enganando, confundindo, impressionando muita gente. E Deus continua vendo que ninguém consegue ver. Antes de sondar o coração, ele esquadrinha os rins. Ele vai na nascente. Então, Deus ele não pega o percurso pela metade, ele vai no início. Porque quando o Senhor fala de se examinar, quando um médico é médico de verdade, ele investiga, ele examina para saber onde é que está o problema. Enquanto ele não tiver a solução, ele não para de examinar e investigar. Ele vai pedindo os testes dos exames até chegar numa conclusão óbvia de que tipo de tratamento ele vai ter que aplicar naquele paciente. Deus é o médico dos médicos. E ele sabe exatamente qual a diferença, que ele não precisa de exames, porque ele tem a própria radiologia no seu poder. Ele tem a própria o exame, como que fala, um exame magnético, eu esqueci, tem a radiologia, vou tirar uma radiografia e vou fazer uma tomografia. Enfim, ele tem tudo isso. Ele tem todas as aparelhagens. Ele tem um check-up. Eu falo exatamente, às vezes ele até me usa. Eu estou batendo um check-up geral sobre você. Eu entendo que na totalidade, Deus ele é minucioso quando ele vai examinar alguém. Sim. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa permitir o Senhor nos examinar e nos sondar. E aí as pessoas elas vão se perdendo por causa disso, porque elas já não se examinam mais o que elas estão perdendo de nutrientes da graça. Espiritualmente, talvez a gente era cheio de potássio da graça, cheio de vitamina C, né? Tava tudo certinho. De repente a gente começou a se descompensar, tem um colesterol aí, uma gordura a mais, que é uma gordura do eu, tem um açúcar demais aí no sangue, adoçando demais as pessoas que não gostam de ser confrontadas, elas não gostam que nenhum tipo de amarguinho vem, do remedinho, elas sempre querem remedinho docinho, e estão diabéticas espiritualmente, estão num colesterol espiritual. Tudo que é de Deus nos confronta. Exatamente. Eu gosto de você porque você é uma amiga verdadeira. Desde que eu te conheço, eu me identifico com você porque você é uma pessoa que confronta. Às vezes que eu tive participação da amizade com você, porque amigo não precisa estar, amigo precisa ser.
Exatamente. E todas as vezes que eu tive com você, em alguns períodos da minha vida, você foi boca de Deus e profeta de Deus para mim, porque você é uma grande profeta do Senhor, sempre te respeitei por isso. Amém. E Glória a Deus. muito lindo o dom da palavra, acho lindo a maneira com que Deus te instrumenta na palavra também. Uma pessoa que ela é bem instruída na palavra, com certeza ela vai ser muito bem instruída quando ela for usada por Deus em profecia e em revelação. Porque as pessoas erram por não examinar as escrituras. Sim. E todas as vezes que foi para o meu bem, Deus usou você para me confrontar. E isso é amizade. E as pessoas pensam que Deus está falando com elas somente quando elas batem o pé e falam em línguas. Sim. A resposta de Deus está na boca de quem Ele quiser colocar. Verdade. Eu sempre falo isso. Entende? Então, eu acredito que nessa nossa caminhada, o que está faltando agora é as pessoas não se esquecerem das suas origens. Porque é uma forma também da gente desprezar. Eu não concordo com essa fala de falar, no meu tempo era assim, agora... Não, o problema o seu tempo, você continua vivendo o seu tempo. Cada um respeita o seu tempo. Se a pessoa nasceu nesse tempo, não nasceu no seu tempo, não nasceu no tempo lá do passado, vai fazer o quê? Vai obrigar a pessoa a nascer de novo e voltar no seu tempo? Igual o meu filho, ele gosta de um estilo de música. Eu já tenho um estilo tiozão, meu timbre. Daqui a pouco, o Davi, você já sabia que o Davi tinha dom de cantar. O Davi, quando ele vai cantar, ele vem num estilo worship, vem, e ele está adorando a Deus ali. Sim, sim. A única coisa que me incomoda, eu acho que isso aqui é universal e as pessoas respeitam e não tem barganha. Tá? Se eu me refiro à senhora, a senhora pastora Muriel, lá em Portugal, é interessante, a Gigi me ensinou isso. É a senhora enfermeira, é o senhor médico, o senhor advogado, eles têm esse respeito de falar assim com as pessoas. Aí, o meu filho, quando ele fala você, eu falo, você não, senhor. Foi a minha criação. Viu, né, Davi? Senhor. Entendeu? Senhora. Aí, tipo assim, tudo bem, mas cada família tem Sim, filho um que jeitinho. chama a mãe de você e o pai de você, enfim. Mas essa é a minha criação. Mas tudo bem, pode até, sabe, eu como ser humano, eu não gosto. A pessoa pode até chamar, mas eu não gosto. Aí imagina Deus. Aí quando se faz hinos que chamam a Deus de você, na minha opinião pessoal, me incomoda, entendeu? Mas ele não está deixando de ser adorado. Sim. Porque está se referindo a Deus como uma primeira pessoa no singular, sabe? Não é que tá tudo bem, ele é o Senhor dos senhores. Mas por que também eu vou julgar? Porque tem gente que ora, hoje contextualizado, o tu é você. Tu és Deus, tu és grande. Aí alguém vai orar e vai falar assim, porque você, Deus, porque eu já vi várias gente orar assim, no começo eu ficava, mas Deus conhece o linguajar e a sinceridade do nosso coração, pastora. Eu sou uma pessoa que entendo que Deus fala no nosso linguajar. Jesus não andou em Nazaré para entender a linguagem do povo? Então, para que eu vou julgar, sendo que a própria Bíblia diz, você tem fé para comer carne? Coma carne. Você tem fé para comer legumes? Coma legumes. Tudo glorifica a Deus. Para que eu vou ficar hostilizando pessoas? O tempo que eu perco querendo lavar o mundo com uma caixa de sabão em pó homo, eu lavo a minha própria vida, minha própria roupa. Sim. A gente pergunta porque, assim, algo que você falou aí e é real. A questão da preparação hoje de pessoas para liderar amanhã. E eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade, porque é realmente algo que me preocupa muito. O instantâneo, né? E aí, que nem você falou, a forma com que você foi preparado pelo pastor Nidito. Não vou generalizar, mas muitas pessoas hoje já mudariam de ministério, já sairia defamando, não entende, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que entristece muito hoje. Sim. Né? E algo que Deus tem falado muito ao meu coração é isso. Muriel, não mude a mensagem por conta de quem não aceita ou por conta de alguém que não concorda. Eu posso mudar o tamanho da porta da minha igreja. Eu posso mudar o tamanho do altar. Eu posso reformar a igreja, reformar o templo, mas a palavra de Deus não. Então, a palavra de Deus, desde sempre, ela é assim.
Pecado é pecado, certo é certo, errado é errado, ou sim, sim, não, não. Né? E hoje em dia muitas pessoas não aceitam. O que elas querem? Elas querem ter a alma delas, o espírito delas abraçado no culto, uma palavra que conforta, mas não querem abrir mão daquilo que afasta elas de E Deus elas, verdadeiramente. e elas costumam não separar as coisas e confundem liberdade com libertinagem. Isso é uma Porque coisa. liberdade em Cristo é Gente, você estar livre sem você precisar estar preso pelo pecado. Agora, exatamente. libertinagem, que eles falam, eu sou livre, posso fazer tudo o que eu quiser. Não, está escravo do diabo. Eu Uhum. não preciso de uma dose de uísque, eu não preciso de fumar, não preciso de beber, para mim ficar bem. Ficar bem. Eu não preciso entrar nesse molde que o mundo oferece, né? Que Uhum. agora, é tudo livre, agora tudo mudou. Não, a palavra de Deus não muda. É, porque aí eu não sei de onde surgiu essa questão da hipergraça. É, Essa hipergraça e o livre-arbítrio, gente, são parentes de primeiro grau. É um perigo, sim. é um perigo. Então, assim, a gente precisa realmente entender que é tão sério. É que eu não sei, mas às vezes a percepção que eu tenho assim um pouco de algumas pessoas é o quê? Que elas estão totalmente voltadas com as coisas daqui. O que podem construir aqui na Terra, o que podem alcançar aqui na Terra, e estão se esquecendo daquela eternidade. Ah, porque quando morreu aqui acabou. Gente, não, não. Quando a gente morre é aí que começa. E os, Porque revo- será e os uma. revolucionários são atacados. Como Então. você, por exemplo, eu acho que você faz muita revolução. Ai, pai. Eu acho, porque, tipo assim, você abordar temas como esse, você separar um tempo para fazer um podcast, para entrevistar pessoas. Agora tem um pastor que eu estou admirando muito, não me recordo o nome dele, mas ele está fazendo um podcast abençoado demais. Tipo assim, são várias pessoas que sentam, é tipo uma dinâmica, Uhum. mas ele está confrontando a prostituição. E ele está sendo muito atacado por isso. Mas É. quem é louco tem que ser de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, menino. Porque é muita gente escravizada, é muita gente sofrida, é Sim. muita gente, sabe? As pessoas estão querendo naturalizar tudo. É normal, Uhum. sabe? Não tem nada a ver, não tem Sim. importância. Eu estou falando que está abrindo vagas no inferno, porque o quinto já está cheio. Agora tem o sexto dos infernos, sétimos, os oitavos. A pessoa não está se dando conta. É verdade. Arrasou, menino. Está abrindo vaga. Então, tipo assim, as pessoas. E o reino de Deus ela é tomada à A força. força. Ninguém dá salvação para ninguém. Eu estou lutando pela minha. E outra coisa, eu tenho uma saúde emocional agora que colocou o Davi no trilho, colocou minha mãe, meu pai, qualquer pessoa. Glória a Deus. Não vem ser narcisista, não adianta. E isso levou saúde para eles também. E até eu mesmo que ensinei para o meu filho, quando os dias que eu estou melancólico, não sei o quê, pai, por favor. Você entende? Porque, Glória a cara, se a Deus. gente é crente, entenda uma coisa: o viver é Cristo. Se Cristo. você morre, você ainda está no lucro. No O lucro. povo tem medo da Oh, morte. Deus, oh, O meu povo tem Deus. medo de tudo. Se bem que eu creio que você é arrebatado com tripa e tudo. Porque Jesus já está aí, cara. Jesus Glória. já está muito Ai, isso é perto. terrível. Não, mas você fala a Não, verdade para não, mim. sim. Jesus já tá muito Bem perto. aqui. É, Eu não consigo, eu estou parecendo que eu estou sonhando, qualquer hora eu vou acordar e vou estar na Vai glória, tá vendo lá. ele na minha frente, ele falando, vinde bendito do meu Pai, e Meu lá, lá, lá. Deus, oh, Jesus. Só que ele vai falar um agravante para nós. Se eu parar de falar com você e falar, não quero você aqui, você vai falar, poxa, pastor, por que você não quer mais falar comigo? É o seu direito. Até a gente que passou por prisão, a gente sabe que até o pior bandido tem o direito de falar alguma coisa. Por isso que fala, para você ter um direito também de ficar calado, Sim. você tem também o direito de ficar calado, porque você já está todo enrolado. E se você abre a boca, Será você vai se usado enrolar. contra você mesmo. E o advogado fica quietinho. Mas a gente tem um direito de resposta ao porquê. É por causa de a punição, não lê os autos, é isso. Ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Meu Mas Deus. por quê? Porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu era estrangeiro e você não me hospedou.
Eu estava nu e você não me vestiu. A nudez a gente sabe que é o pecado alheio. Sim. Enferme na prisão e você não foi me ver. Estrangeiro é o que você não conhece. É as culturas, os costumes que você não conhece, que você julga. A gente tem estrangeiro dentro da nossa própria pátria, nós não sabemos os costumes deles, o que eles passam. A gente tem hábito de julgar. Todo momento o ser humano julga. E agora eu descobri quem é crente. Agora eu lendo a Bíblia, descobri quem é crente de verdade. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. Se você fala mal da lei, não é observador da lei, é juiz. Só um legislador que pode julgar. Quem és tu que julga outro? Aquele que guarda todo o mandamento e tropeça em um se torna transgressor de todos. Sabe o que é? O sujo falando do mal lavado. As igrejas deveriam baixar suas placas. Por onde eu falo, igreja evangélica pentecostal, igreja evangélica assim, igreja evangélica assado, o sujo falando do mal lavado. Porque nós não temos o direito de falar de ninguém. Nós temos que orar. Porque esse negócio agora da pessoa falar, eu sou... Mas você tem que saber como acolher. Quando eu quero tirar o osso da boca do cão, eu apresento um bife acebolado. Enquanto todo ser humano não entender, sem mim nada vós podeis fazer, e o único que tem um poder de convencer é o Espírito Santo, as pessoas não vão viver o mover de Deus nas suas vidas, porque nem por força, nem por violência. A Bíblia se casa todinha, parece um quebra-cabeça. Você não consegue dar suporte em nenhum texto. Ela se casa toda. Isso é um mistério tão grande. Tanto que a gente prega a Bíblia inteira se a gente quiser. E os versículos vão se casando. Porque texto sem contexto vira pretexto. Então Jesus vai dar essa resposta para a gente. É um direito de resposta. E você já pensou, você parar para analisar? Olha, eu julguei. Tem gente que fala assim, tem pastor que às vezes não abaixa o vidro do carro e fala, não vou porque é drogado, não vou. E drogado não come? Eu falo assim, filho, esse aqui é de oferta missionária, tá? E eu sou profeta. Esse aqui é para você comer, em nome de Jesus. Se não, você sabe que Deus te pega. Não, pastor, pelo amor de Deus, esse aqui é para eu comer. Onde está a humanidade? Não vou dar dinheiro. Não, olha aquele cara lá, ele está com o filho, uma criança no colo, não gosto disso, vai trabalhar. A criança não tem culpa. E com toda a insanidade do ser humano, de uma forma ou de outra, naquele momento Deus vai te usar. Sabe, entendeu? Que nem você falou aí 2 pontos muito fortes. Primeiro, que... Bebo café, bebo água. O céu é tomado à força. E aí, às vezes, as pessoas... que eu já vi isso demais, viu, meu amigo? Pessoas que estão lá, levando a vida do jeito que bem quer, aí pega o versículo, usa a favor dele para ele continuar vivendo do jeito que quer. O céu é tomado à força, mas não é a força que eu uso contra você. A força que eu tenho que fazer contra mim, porque isso está numa concepção minha. Ciência linda isso, profundo. Porque assim, quem é que auto se sabota? Sou eu, porque a sua opinião não para a mim se eu tenho um propósito e eu sei quem me chamou. Então, assim, o céu é tomado à força. Quando você está fraco, eu vou ficar fraco também? Não. Ou seja, a força tem que ser usada contra mim. Vontade de pecar, força, não vou. Vontade de gritar, força, não vou. Você falou algo assim, eu levo desaforo para casa sim, porque eu sou cristão. Força, leve desaforo para casa. Ou seja, o céu é tomado à força quando eu renuncio à minha vontade, quando eu renuncio o meu eu. E tem as pessoas, um querendo matar o outro, um querendo puxar o tapete do outro, dizendo, não, é tomada à força. O meu crescimento é tomada à força. Não, a força é contra si próprio. Sim. Né? E a questão... cuidado de não se envaidecer, né? E a questão do julgar, né? O julgar pecaminoso é quando a gente fala do que não sabe, que nem o que falaram, né, a respeito de mim e do meu marido, que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, uau, né, Satanás, né, aí se levantando para usar os instrumentos dele. Mas é crente e canta na igreja. Deu lugar, filho. Ele usa com força. O julgar pecaminoso é aquele que você fala o que não sabe, o que você fala o que não conhece e está falando de forma injusta. Mas a Bíblia diz, quando alguém está em pecado, para que a gente julgue à luz da palavra. A Bíblia fala isso. Para julgar à luz da palavra. Julgar à luz da palavra vem cá.
você cometeu esse delito, vem cá, deixa eu te apresentar o que pode acontecer se você não mudar. Julgar à luz da Você vê o palavra. sermão no erro, chama e ganho. Mas o Pronto. problema das pessoas é que ela chama e acaba de matar. Não, então, aí quer colocar. A Bíblia fala assim, ó, confessa, né, as suas necessidades ao santo, e quando alguém pecar, repreende-o diante de toda a congregação para que sirva de exemplo. A Bíblia fala isso. Só que hoje em dia, infelizmente, em muitas ocasiões, em muitos lugares, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque os próprios irmãos, em vez de interceder pelo outro que errou, em vez de orar pelo outro que errou, vai levar a fama da igreja, vai levar a situação da igreja, o problema da igreja. Exposições desnecessárias. Você está entendendo? Para fora. Eu já fui exposta em cima de altar, meu amigo, você acredita? Foi injustiçada em cima de... E coisa de eu falar assim, eu tenho um problema. Bem-vindo à turma. Um problema muito grande, porque assim, eu não falo. Muito mas grande a minha cara, do sul? muito grande. Do sul. Eu não falo, mas a minha cara grita. Denuncia igual eu, não deixo... Quando me incomoda, vocês não precisam ouvir a minha voz, só olha a minha cara. Então, assim, eu não sei disfarçar, eu sou muito assim, espontânea, né? E eu estou orando para o Papai do Céu, Abba, Senhor, ajuda a sua filha, que tu amas e fizeste ela. Aleluia. Você entende? Então, assim, é um tipo de coisa que eu procuro não fazer na minha igreja. E eu falo para eles assim, ó, se vocês sobressaírem, cometerem uma falta na frente de todo mundo, faltar o respeito comigo na frente de todo mundo, eu repreendo. Se falhar no particular, eu vou te chamar no particular. Porque a gente não está aqui para isso. Sabe? É casa que todo mundo manda, vira bagunça. Vira bagunça. E toda autoridade constituída por Deus deve ser respeitada. Exatamente. É sobre isso. A questão é igual o que eu acabei de mencionar. Quando a gente entende, sem mim nada vós podeis fazer, é porque tudo a gente tem que ter a guia do Espírito Santo. Exatamente. Porque a pessoa tem a orientação da palavra, mas na hora de aplicar, ela não sabe a dosagem. É igual eu estava falando, até comentei com você, todo mundo nesse manjaro. Legal, mas e a dosagem? Por isso que é bom ir num profissional e falar qual que é a dosagem para mim, porque a dosagem para mim não é a dosagem que vai para você. Exatamente. Então, cada um tem a estrutura e a Bíblia fala sobre os mais fracos na fé. Existem essas pessoas que a gente tem que ter, igual, o cuidado que você tem com um recém-nascido, você não tem com uma criança de 3 anos. Exatamente, é diferente. Então, a gente tem que saber, porque a pessoa está no processo de lapidação. E, às vezes, esse processo de lapidação, ele demora um tempo. Agora, quando o diamante já se torna diamante, não adianta falar é um diamante bruto. Não é mais diamante bruto, não. Já é um diamante. Aí a pessoa fica, eu sou uma alma, eu sou não sei o quê. A gente já sabe como é que a banda toca. Sim. Então, não adianta enganar, tentar dibrar Deus igual jogador de bola, que... Não, ninguém tem para o Senhor, não. Não vai. Então, é nesse sentido. Só que eu falo assim, sobre essas pessoas exatamente que estão em pecados piores e elas ficam falando dos outros. Elas ficam acusando. E outra, por exemplo, a água pecou, tá? O café viu. O café viu que a água pecou. Só que a água ficou escura. O Espírito Santo veio, já limpou a água já tá límpida, cristalina, o pH tudo certinho. E o café foi dar o giro dele lá. Só que quando ele voltou, na ótica dele, ele não vai nem reparar que a água já está limpa. Já está limpa. Só que ele vai ficar preso naquela imagem que ele viu no passado. Então, as pessoas elas têm o hábito de ficar mencionando, igual a papinha. Já viu o neném comendo? Nem gospe a papinha para fora e nem engole. Por isso que a mãe fala, come, porque o neném fica igualzinho. Então, a gente tem que ter uma atitude de digerir as coisas. E a gente só vai conseguir isso quando a gente aprender a engolir. Para que, quando a gente engula, o estômago faça esse processo de distribuir os nutrientes que precisa para o nosso corpo. Nesse resumo dessa ópera, o que eu falo para você? Todo tratamento leva um processo. Sim.
Talvez a água nem está 100%, Uhum. mas o suficiente que ela precisou ser purificada para ser usada, ela foi. E cada Porque um tem um tempo, né? e numa casa, vários tipos de vaso. Uhum. Uns para honra, outros para desonra. Eu tenho Exatamente. toda vez essa esperança. Minha esperança é Cristo. Amém. Aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo e seja usado para ser um vaso de honra, idoneamente. Uhum. Porque tem vaso que até é usado, mas sem honra. A pessoa sabe. Tem gente que vai falar assim, pastor, Deus não usa, pastor, Deus não usa, isso não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa não... Aí eu falo assim, o cano é sujo e a água é limpa. Uma coisa que todo mundo sempre fala e é verdade. Porque Deus usou a jumenta. Deus pode usar até uma formiga e dar um alto-falante para ela, porque como ela é pequenininha, põe um alto-falante na boca dela e vai usar ela, cara. Para alcançar uma alma. Exatamente. Eu acredito, é por isso que a Bíblia também vai falar, né? Naquele grande dia, mas Senhor, em teu nome eu preguei. Sim. Eu curei em teu nome, Senhor. Por isso que eu morro de medo de dom. Eu morro de medo. Menino, vem cá. Ixi, eu morro de medo desse negócio de dom aí. Entendeu? É umas coisas assim bem complicado, porque assim, eu posso perder conta, mas a contabilidade do alto, meu irmão, não passa. Deus Eu que me fico defenda. arrepiada, garoto. Então, assim, é muito sério. Eu oro muito para Deus. Eu falo assim, Senhor, me use como o Senhor quiser. Até por quê? Porque da onde Deus me tirou, eu vou ficar panguando dentro de uma igreja? Menino! Falei, não, Jesus, eu quero somar com o céu. Então, me use como o Senhor quiser, só me dê sabedoria e discernimento para eu entender quando uma revelação que o Senhor me entregar a respeito de alguém, se é só para eu orar, se é para eu falar para a pessoa em particular, ou se é para falar em público, porque também tem muito isso. Então, às vezes, a gente percebe que quando as pessoas elas querem granjear com um dom, aí elas falam na frente de todo mundo e eu tenho medo Esse disso. cuidado dessa exposição também Eu tem. tenho Às vezes eu medo. abaixo até o tom da minha voz, fala com a pessoa assim, baixinho. Teve algo que Deus queria falar com a irmã, era uma necessidade dela que ela queria que fosse suprida. Uhum. E o Senhor baixou o meu tom de voz e ela falou, pastor, não tem como não ser Deus, que até essa riqueza de detalhe, porque eu não queria que ninguém ouvisse. Eu pedi isso para Deus, mas não queria que ninguém ouvisse, eu não queria ser exposta. E eu fui abaixando. Não era pecado nem nada, não. Era uma necessidade dela que ela precisava, sabe? Um tratamento que ela estava querendo nos dentes e tal. E o Senhor foi lá e preparou para ela. E ela ficou muito admirada. Então, é aquele negócio que eu falei para você. A gente, às vezes, o cansaço mental é tão grande que eu me perco em alguns takes. Mas isso aqui eu estou do começo ao fim. Sem mim nada vós podeis fazer. A gente precisa do Espírito Santo. Eu ouvi aquele louvor, eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só vive a pecar. E pecado é errar o alvo. Sabe por que muita gente está errando? Exatamente por isso. Porque eu preciso entender que a minha emoção não pode falar. Eu já tenho experiência, ô pastora Muriel, na chama mesmo, fazer aquela fila do NPS para orar, lá vem uma mulher com um anelzinho no dedo, aí eu falei, ó, Deus está visitando teu marido, já estava na carne. Ela, mas eu não tenho marido. Eu falei assim, Deus já está visitando o marido que vai te dar, toma posse. Escorreguei igual o quiabo. E mesmo assim está profetizando a bênção da mulher. Só que olha o que acontece. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Exatamente. Anos, eu era novinho, anos isso atrás, muitos anos atrás. E nesses anos eu venho aprendendo. Então, tipo assim, tem dia que Deus vai falar com 90, tem 91 pessoas dentro da sala, Deus vai falar com 90 e não vai falar com uma. E aí a nossa emoção vai falar, tem que falar com aquela, é onde você entra na carne. Ai, coitadinho, então vou falar alguma coisa para ele. Vou falar. Não pode, a gente tem que entender. E assim, eu tenho muita segurança quando Deus me exorta. Eu sempre fiquei seguro. Quando Deus fala comigo e Ele me posiciona e puxa minha orelha, às vezes Deus fala bravo comigo, é a segurança que eu tenho do amor e do cuidado de Deus. Exatamente. Agora, minha filha, quando Jesus está em silêncio, se eu fosse você, ficava preocupado. Tem um relato antigo, um testemunho antigo, que tinha um homem de Deus que estava fora do propósito do Senhor e no pecado. E ele queria um profeta para falar com ele. E como o profeta não via, ele continuava.
Ah, Senhor, então levanta um profeta para me repreender. E não vinha. Levantou uma senhorinha, veio marchando. Homem, continua fazendo o que tu estás fazendo. E deixa que eu trato contigo no juízo final. Eita. Eu prefiro que Deus acabe comigo agora. Eu... Para mim chegar no juízo final e ele falar, entra no gozo do teu Senhor. Passa para dentro, menino. Deus me livre. Deus fala, olha, você falava do sexto para o inferno, você vai para o oitavo. Porque, ó, Deus nem é no mais. quinto você não vai. Deus que me defenda, Pai. Meu Deus, me Senhor, perdoe. meu Deus do céu. Meu Deus, pensa, que Não, luta. gosto Deus de me prestar livre. não Jesus de pensar. Nazaré. É angustiante, cara, porque, cara, é muito... Nossa, eu falo para Deus assim, Jesus eterno. Eu creio tanto na tua existência, assim, eu creio tanto que tu fala. Se a Bíblia falasse assim que Jonas engoliu a baleia, eu ia falar, aconteceu. Porque isso aqui, cara, é muito real. E eu falo muito para Deus assim, Senhor, eu não quero perder isso nunca, eu não quero deixar de acreditar Não, nisso e você nunca. agora, vou trocar de lugar com você agora por alguns instantes. Eu vou ser o entrevistador. Agora você imagina, você fora da sua pátria, Meu você fora do seu Deus. país. Nossa, eu te admiro, porque eu falei, Senhor, o que ela deve estar passando? Mas dentro do meu coração vinha aquela certeza. É uma experiência, é uma forja. Foi. Sabe? E hoje você se tornar quem você se tornou, a postura que você tem. Eu saí diferente demais de lá, Você Floriano. evoluiu assim, mas você sempre foi maravilhosa. A gente sempre tem a nossa Ouviu, essência. né, Geração da Cruz? Sim, a gente tem a nossa essência. Porém, você evoluiu muito e os seus posicionamentos sempre foram firmes. Você sempre foi convicta. Você nunca deixou nenhum tipo de narcisismo, manipulação, marionetagem, tirar de você as suas convicções. Você sempre foi uma pessoa muito cheia de fé e ousada. Que eu sempre falei, nossa, eu falava em alguns momentos, a mulher é louca de falar essas coisas que ela fala. Fui parar, gente, lá por conta desta ousadia. E uma oração, meu amigo, que eu fiz. Um propósito que eu fiz com Deus. E eu falo, ai. E você sabe que isso tudo é o início do que Deus tem para fazer na sua vida. Amém. Isso é só um começo daquilo que o Senhor já projetou. Porque todas as vezes que tem uma construção, primeiro começa no papel, aí vem uma planta, aí vai colocando os alicerces, os fundamentos, vai subindo ali aquela construção. Na sua vida o Senhor será gradativo. Amém. Na sua vida o Senhor será fiel, Ele não é Deus de metade. Eu creio. E não se limite, não se resuma. Você está entendendo? A ficar na bate-caverna, no bate-móvel, na bate-vida, achando, Deus tem isso aqui para mim, porque não é. Eu creio nisso. É a oração de Jabes, ó que me abençoes, alargues minhas fronteiras. Meu Deus. Sabe? Do mal eu não seja aflito. Deus ouviu a oração de Jabes. Glória a Deus. É assim que Deus te quer. Meu Deus é assim que Deus te quer. O diferenciado. Porque você é diferente. Talvez você possa falar até uma frase de alguém que se replica. É impossível. Como que eu vou falar? Me dê um copo com água. Eu vou pedir um copo com água como? Me dá um copo com água. Todos vão falar, me dá um copo com água. Você vai, mas até o seu pedir o copo com água é diferenciado. Me dê aí um copo com água para matar minha sede. Seu jeito Muriel de ser. Então, Deus te chamou, eu creio. E eu quero partilhar com você o que identifica muito comigo, que o Senhor já está me usando para falar com você. Sim. Em Isaías, no capítulo não vou lembrar mesmo, mas a irmã Silvaninha, missionária, ela disse assim, lá em Isaías fala, eu tenho uma estranha obra. E é estranho. Tem hora que você mesmo não entende. E às vezes a gente se confronta. Parece que o nosso jeito está mais, não está agradando a Deus. Minuciosamente, Ele nos fez como somos. Meu Deus. Quando a gente entender isso, a gente nunca mais entra em nenhuma crise de identidade. Porque por mais que hoje Deus tenha te reconstruído, Deus tenha te restituído, ainda fica as marcas do mal das pessoas, do julgamento que as pessoas fizeram, a falta de acolhimento. E ainda hoje, o Senhor fazendo isso na sua vida, muitos não crê. Mas me fala, enquanto Jesus não foi glorificado e não apareceu lá ressuscitado,
Tomé, ainda depois de vê-lo ressuscitado, precisou ver os cravos. Então, tipo assim, quem que tem que provar alguma coisa a alguém? O tempo prova. Sabe? E eu tenho certeza desse tempo para a sua vida. Aí você falou assim, pastor, graças a Deus aqui a gente não paga o aluguel, mas o senhor falou assim para mim, mas ela ainda vai edificar uma igreja maior, porque eu quero abençoar ela do jeitinho que ela quer edificar a igreja, com os detalhes. Derecandaraço de Omenévia. Eu estava ali sentado, tomando aquele café, e o Senhor falando para mim, do jeito que a minha serva quer edificar a igreja, ela vai edificar. E o Senhor vai dar a sabedoria aos seus membros, porque você quer essa graça de Deus, deles aprenderem a multiplicar no reino de Deus, para você não ficar sozinha de ter que ir pregar, ter que ir falar, mas você discipular pessoas com o mesmo amor que você tem, a mesma disponibilidade, para que eles alcancem vidas para o reino de Deus. E o Senhor vai trazer pessoas do teu lado fiéis, e o Senhor está falando, você está vencendo com os 300 agora, mas Deus vai te dar um exército maior para você vencer. E o Senhor fala no meu coração, que você não vai ficar num contra-gota. Entendeu? Porque a gente tem data para cumprir, para pagar e para honrar, minha irmã. Tem dias que é um aperto tão grande que só Deus que sabe, as pessoas pensam que está tudo bem. E não está. Mas o Senhor tem esse tempo para a sua vida, um tempo de honra, um tempo de milagre, um tempo onde Deus também vai soprar o teu nome, Deus vai colocar você no meio dos tais, esse testemunho seu será contado, e eu vou te falar, se a porta, pega aqui na minha mão, minha irmã, se a porta é o Senhor, e Ele é o nosso Deus, essas portas já estão abertas, amém. Porque aonde eu piso, um milagre tem que pisar junto comigo, amém. Você é a bênção. É verdade. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Quando a gente identifica uma bênção, a gente não pode ter medo. Eu já te vejo na Europa, amém. Eu já te vejo nesse Brasilzão, eu já te vejo você indo para vários lugares pregar para a mulherada, porque Deus, Ele é expert em reconhecer o nosso sofrimento. Olha, Ele nem tinha essa necessidade, porque Ele é Deus. Mas ele reconhece o preço que a gente paga para depois nos honrar. Não está escrito na Bíblia que os humilhados serão exaltados, é um ditado popular nosso. Mas quem foi humilhado na Bíblia verdadeiramente que Deus não exaltou? Entendeu? Aí as pessoas querem, não está escrito na Bíblia, a gente não pode falar, a Bíblia diz. Mas a gente pode dizer, baseado em relatos de exaltações na Bíblia, os humilhados serão exaltados. É uma explanagem da palavra. As pessoas estão tão preocupadas em minuciosamente destrinchar textos com vírgulas, com pontos, mas o Senhor, Ele vê é o nosso amor. Tem gente que às vezes não sabe falar o português, conjugar os verbos, mas é cheio do Espírito Santo. Deus não vê como vê o homem. E eu estou vendo você falar tão bem, conjugar os verbos, uma comunicadora tão abençoada, e mansões, se sinta lá, já se sinta no seu estúdio, já sinta você com o seu estúdio sublocando horários, tá? Você tendo o seu espaço, e pessoas vindo, porque você não é egoísta, você é uma pessoa que partilha, só que a graça que Deus te deu, do jeito de você entrevistar, do jeito que vai ser seu é seu, e o Senhor já está te dando esse sonho de presente, vai chegar até você, Deus vai trazer isso para você. E eu vou te falar uma coisa, Deus vai te colocar no meio dos tais. Você semeou entrevistas e você vai colher. Você vai ser entrevistada por pessoas que você não imaginaria na sua vida. Esse testemunho seu vai chegar para muita gente, porque eu preguei 2 vezes no presídio e eu já fui preso. Eu já estive lá. E quando a gente entra numa situação de cárcere, nós somos abandonados pela sociedade, porque a sociedade continua roubando por baixo dos panos e está tudo certo. Mas quando algum delito acontece, a gente vai parar lá justa ou injustamente, esta sociedade nos massacra. Por isso que eu louvo a Deus. E o Senhor inaugurou o céu com 2 presidentes da República, né? Com governadores, com policial, com sargento. Não, o Senhor inaugurou, e não estou fazendo apologia ao crime. Sim. As pessoas têm que entender isso. Eu estou falando de perdão e de misericórdia. Estou dizendo que, em se tratando de roubo, quando se fala de ladrão,
As pessoas se utilizam de cargos para isso. E eu estou falando nesse momento ousadamente, que o Senhor é o maior sucateiro que tem no globo terra. Ele pega o que não presta para dar uma oportunidade. Por isso eu já quero abrir um parênteses aqui e falar para você que está se diminuindo por causa do passado. Porque todo momento aqui, a gente cita coisas que passaram na nossa vida, que a sociedade nos hostiliza até hoje, não acreditando na obra que o Senhor fez. Mas mais Deus é a maioria. Então, todas as vezes que você afirmar e acreditar, esse é o propósito de Deus que vai valer na sua vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que a palavra de Deus não está presa. E ela vai alcançar você. Ela vai alcançar, no nome de Jesus. E eu quero profetizar que todas as pessoas que estão passando por um processo, que estão perto de serem julgadas, perto de receber uma sentença, uma mãe que está orando por um filho, por uma filha, por um marido, por um tio, por um amigo, não importa. Sabe, o poder de Deus pode alcançar esta pessoa. Porque quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. E eu quero liberar essa palavra de Deus no nome de Jesus. E como eu coloquei essa boininha aqui para lembrar que eu andei com ela na Itália, profética. Em nome de Jesus eu quero profetizar os seus sonhos, porque, pastora, os meus amigos ricos falavam, é muito caro. Nossa, a gente gasta muito, é muito difícil. Tipo, desestabilizando o sonho. E eu falava assim, eu creio. E eu falei, Deus, cadê suas promessas? O Senhor falou, quando eu te levar para fora, você vai pisar em 4 países. Quando a Adriana foi para a Argentina, quando ela foi para o Chile, eu fiquei tão feliz, porque na época nós assistíamos novelas mexicanas e eu falei, eu estou muito feliz por você. Eu vibrei por ela, porque eu sabia o quanto também ela era sonhadora. Sabe? Então, a gente tem que se alegrar quando eu vejo uma conquista sua, quando eu vejo uma bênção. É como se fosse para mim, irmã, essa minha amiga dos Estados Unidos. Quando ela soube que o Senhor me presenteou com um carro automático, que vai chegar segunda-feira, nós vamos dar um rolê gospel, em nome de Jesus. Uma benção, né? Pegar a família e vamos. Aí, ela chorou. Quanta gente chorou. Eu vi tanta gente chorando, aquele choro sincero, falando assim, pastor, eu estou chorando de alegria porque eu fiquei 13 anos sem carro, mas eu não desisti, porque não é um carro que me representa, é a vida. O melhor milagre é a nossa vida, pastora. É o hino do Voz da Verdade. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. O que adianta ter o celeiro cheio, a roupa, o armário cheio de grife, você não ter vida? E não é isso. Gente, entendeu? É que isso. Hoje a minha companheira que apresenta aqui comigo, ela não está, né? Mas eu estou emocionada ainda, porque esses meninos, né, que trabalham aqui comigo são prova. Essa igreja é prova. Porque o que eu falo no altar, ministrando nesse altar, o que eu falo com eles, às vezes até tomando um café em tom de brincadeira, cara, é muito real. Eu falo para eles a respeito da igreja, do desejo que eu tenho, e eu falo para Deus assim, só que eu não quero crescer no tamanho e não ter conteúdo dentro, sabe? Então, eu descrevo muito a Deus o que a geração da cruz será, o que eu sonho que esse ministério seja. E eu falo para eles, em nome de Jesus, em nome, que fique mesmo registrado, porque eu não tenho medo disso que eu vou falar, porque a palavra que revigora, que me fortalece, é o que me leva a essas loucuras. Eu falo para eles, membros desta igreja que servem, que são fiel e que trabalham, não vai pagar aluguel, não? Eu creio nisso. Eu falo, membro meu, orem mesmo. Eu falo para eles, orem. Eu creio nisso, porque nome membros de Jesus. dessa igreja não vai pagar aluguel. Coisa linda. Membros dessa igreja que servem serão remunerados, porque não adianta eu tirar também. Tirar de quem se mata de trabalhar aqui para entregar para quem não faz nada. E não é uma questão de troca. Cuidado gera cuidado. Sim. Sabe? E algo muito específico, Jesus eterno. Estou com o meu estômago aqui geladinho por dentro. Algo muito específico, porque eu falei para esta minha companheira, que é a Fernanda, que apresenta esse quadro comigo, eu falo assim, este tempo
eu tenho feito a oração de Jabes. Santo Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, se me abençoares e alargares as minhas tendas, Deus sabe, né? Então, é algo que a gente nem falou, porque a gente está muito tempo sem se ver, a gente tem o número um do outro, mas a gente não se fala, porque eu sou assim, eu viaja não falo. muito. Eu fui dar parabéns para minha amiga Renata, a irmã da Guigui. Fui dar parabéns para ela 3 meses depois do aniversário dela. Graças a Deus, ela continua me amando. E são amigos assim, e eu amo isso, esse negócio de ficar me cobrando. Se dá. Se duvidar do meu amor, eu posso fazer nada. Eu te amo, assim, sem te ver, sem falar com você, mas eu amo. Precisou de mim? Pode ter certeza, eu estou aqui. Então, assim, a gente não se fala, e é um detalhe. E isso eu falei só para a Fernanda. Santo Deus. Eu falei sim para ela, neguinha, a minha oração tem sido como a de Jabes, para que Deus alargue as tendas. E fora que a história dele também, né? É fantástica. Para uma narrativa que é tão chata, porque genealogia é muito... É assim, Sim. vamos combinar? Porque você tem que estar muito assim, porque os nomes são muito difíceis na hora da leitura, em banana. Então, você tem que... Quando você for... Para e cita lá. E deixa bem claro, alguém sofreu por aquele propósito. Alguém. Entendeu? A mãe dele o teve em dores. Então, esse fato, ele foi mais ilúcido que os seus irmãos, porque o sofrimento gera. Aí você falou na mesa, antes de nós entrarmos para fazer o podcast, você falou na mesa que Deus não fere todos, Ele fere pessoas específicas. E aí eu fico pensando, realmente é para um propósito de forja. Que às vezes, não sei se você já deu uma de doida com Deus, falou, tinha tanta gente para escolher, você foi escolher logo eu, porque será que é isso mesmo? Até será hoje que eu pergunto. Porque os certinhos ficam cobrando da gente, o politicamente correto, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Tu me tranquilizou em algo aqui, que eu fico assim para Deus. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu sou paulista, o povo pergunta de onde eu sou. Eu falo, gente, sou paulista da Gema. Não, é porque tem um sotaque, parece que é de Minas, parece que é... Eu falo, minha gente, eu sou para as nações. Então a gente fala, né, aleluia. Até nisso o Espírito testifica, eu sou assim também. E eu falo para Deus assim, eu falo assim, vem cá, Jesus, vem cá. Né, aleluia, estou reclamando. Agora eu estou indo muito ao Mato Grosso, bom demais, bom demais. Meu amigo Paludo que fala, bom demais, pastor, bom demais. Meu Deus, e eu acho bonito o jeito que esse povo fala. E eu falo para Deus assim, eu falo assim, mas vem cá, assim, o jeitinho só que a gente prega um pouquinhozinho assim, né? Ajuda eu a gritar menos só. Mas daí não vai, meu amigo. E algo que tu... É a sua essência. Muito específico, porque eu falei, quer saber? É assim mesmo. Quem chama, chama e saber. Tem não receita grito. de pão para cada padaria. Pronto. Então, cada um vai comprar o seu pãozinho onde gosta. Uai. Se a pessoa gosta... Igual, uma vez eu fui para a igreja a presbiteriana, que é fascinante. Eu gostei muito, porque lá os irmãos têm um dom do amor também. Glória a Mas Deus. eu falei assim para a irmã, tá tanto silêncio aqui. Na sua igreja não fala em línguas? Aí ela olhou para mim e falou assim, o máximo que fala é inglês. Menino, eu ri tanto que eu não aguentei. Mas, e o amor? Sabe? Cada um Deus tem um propósito diferente. Cada um Deus tem um mover diferente. A gente entende isso. Exatamente. É um mover de Deus diferente para a vida de cada um. E é assim, e eu entendo isso porque assim, nem Jesus agradou a todos, não é? E a gente sabe disso. Então, cara, olha que lindo isso aqui, cara. Eu nunca parei para pensar nisso. Tem aqueles, eu estava até conversando com um amigo meu, eu falei assim para ele, né, que o jeitinho dele pregar, dele aplicar assim a mensagem, e eu acho lindo, por quê? Porque já é algo que eu não consigo. Aquela coisa mais assim, para a pessoa parar, né, e absorver aquilo. Então, assim, tem pessoas que já gostam desse modo, né, de pregar, aquela coisa mais tranquila. Aí já tem as pessoas que gostam mais do povo que grita. Aí tem aqueles que gostam mais da revelação. Tem aqueles que gostam da pregação histórica, a pregação revelada. Ou seja, tem um pedacinho de Cristo para entrar em qualquer... Ah, meu amigo, tem lugar para todo mundo. Eu falo que essa é a multiforma do poder de Deus nas nossas vidas. Coisa linda. É igual a gente tá fazendo arroz, feijão, batata frita e bife.
Mas é tão bom quando vê uma especiaria diferente. Salomão tinha muita coisa no seu reino, mas as especiarias que a rainha de Sabá trouxe, no reino dele não tinha. Então, tipo assim, eu já aprendi um monte de coisa aqui com as suas falas. Já tomei um Que monte bom. de nota. E são coisas, só que eu tenho uma coisa muito legal comigo. Eu nunca tiro a fala da pessoa, ou seja, o bordão da pessoa, a fala da pessoa. Se eu uso a fala de algum pregador, eu falo, ó, como diz o pregador assim, como diz a pastora Muriel Sim. na sua fala, porque dizem que nada se cria, tudo se copia. Aham. Na verdade, não é que se copia, não. Eu não acho que a gente tem que... A gente pode inovar a cada dia, mas a gente pode partilhar ideias, Sim. falas, pensamentos que comunguem do nosso próprio entendimento, daquilo que a gente realmente acredita. Então, e o Espírito Santo, no resumo disso, vai testificando. Poxa, eu não sou o único louco na face desse globo Sim. terra. Encontrei uma outra louca para ficar louca comigo e tal. E é uma coisa muito legal, é muito legal. É muito legal. E isso eu acho interessante porque, sabe, eu sempre uso a minha própria vida mesmo como referência, porque hoje eu estar aqui, meu Deus, sendo gravada, conversando com pessoas, meu Deus do céu, em outra época da minha vida eu falava, Deus me livre, eu já morria ali, pá, na hora. Porque eu não me via dessa forma. Ontem eu fui ministrar numa igreja e a pastora falou, nossa, eu estava com tanta vontade de receber você aqui. Eu falo, mano do céu, que alegria, porque Mas, pastora, você é muito outrora... querida. Eu falo assim, que quando a pessoa tem uma graça de Deus nela, você não força. Amém. É uma naturalidade tão espontânea que é o que eu acabei de falar, seu jeito Muriel de ser. É muito legal. É igual, doido, a missionária Suzana, agora é a pastora Suzana. Deixa eu te contar uma. Sabe aquele louvor? Jesus chegou Sim, lá nas sim. bodas de Ai, maravilhoso. Caná. A gente amava cantar. Na parte do corinho era quando Jesus chega, não falta peixe. não falta Suzana vai e se atrapalha. A Suzana vai e canta. Cacaracatica. Aí eu olhei para a cara dela, me perdi. Eu te querer, que te que. A pastora mandou até nós sentar no dia. Porque a gente se perdeu. É uma coisa tão doida dos dois de se conhecer, Voluntária, involuntária. Porque ela erra, eu prestando atenção nela, em vez de eu é. continuar a música certa para ela se alinhar, ela canta cacaracatica, ela se perdeu, te querer, que saiu assim, normal. E é uma chacota que a gente lembra até hoje, até hoje. São muitas coisas assim que nos fazem ir conectando pessoas que falam assim, poxa, eu estou vendo que servir ao Senhor Jesus não é esse jugo que os homens querem colocar. Exatamente. Entendeu? Aí sim, não é a hipergraça, mas é a graça genuína. Sim. Sabe? É a graça, é o favor imerecido do Senhor nos alcançar. Porque a vida ficaria sem graça se todos fossem iguais. Sim. Você vê que os evangelhos, eu falo assim, eu estou te vendo nesse ângulo. Cada câmera dessa está te vendo num ângulo. Eu só estou te vendo nesse. Aí se tem uma pessoa ali, está te vendo nesse. Os meninos da sonoplastia estão te vendo, da mídia, estão te vendo nesse ângulo. Então, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um viu o Senhor num ângulo diferente. Então, a gente precisa entender que as pessoas, elas são diferentes, Sim. elas têm leitura diferente, mas no final de tudo isso, sabe o que é sempre provado? O nosso amor, que é forte como a morte e duro como a sepultura. E aí vem uma labada bíblica. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia está falando para muita gente, está faltando conhecimento de Deus na terra exatamente porque as pessoas estão deixando isso. Sim. E o amor não é aceitar, o amor confronta. O amor quer o bem. O amor, se você tá vendo eu ir para o precipício, você não me confronta, você não me ama. Você exatamente. Não me ama. Eu falo sempre isso daí, porque assim, ó, eu tenho um jeito, enfim. Tem vídeo meu, gente, por aí,
não vou dar detalhe não, mas tem vídeo meu por aí que o povo diz: meu Deus, pastora, você fez o menininho desse aí, aquele ali, passar essa vergonha, porque ele começou lá no shopping. Hã? Ele no shopping, ele veio se jogando no chão. Só que ele vacilou, por quê? Porque ele foi num lugar que estava vazio. Eu falei, pois, espera aí. Na praça de alimentação, Dia dos Namorados, no shopping. Ó. Aí eu me levantei no meio da praça de alimentação. Ai, eu perdi os movimentos da perna. Então, tipo assim, cara, eu sou gente. Eu sou gente. E eu sou assim. Só que quando se trata desse lugar, quando se trata das vidas e da responsabilidade que Deus confiou a mim, aquela pessoa não está aqui. Não está aqui. E muitas pessoas acabaram, eu não sei se decepcionando, se frustrando, ou se enganando comigo e com o meu esposo por isso. Porque a gente sentado na mesa, a gente é gente. A gente ri, a gente conversa. Só que as pessoas vêm para cá achando que em cultos a gente vai levar assim, em hora de fazer as coisas sérias, de uma organização. É que o povo espiritualiza tudo, Pronto, de um tudo. evento, a gente vai continuar sendo aquela pessoa que rola no chão, grita na praça de alimentação. E não. Eu não tenho nada contra, mas é como a gente estava falando, cada lugar é um lugar, cada casa educa o seu filho do seu jeito, e ninguém é obrigado, né? Minha casa, minhas regras. Pronto. É o que Então, o que o meu pai me ensinou. É assim, realmente. eu tenho plena convicção de que esta igreja não é minha, não é do meu esposo, essa igreja é de Deus. Porque se não fosse de Deus, não estaria abertas as portas. E Deus fez um testemunho lindo na vida do seu esposo, né? Sim. Eu sou amigo particular do pastor Anderson Dias, da Crescendo na Graça. Ele é meu amigo particular. Pois. Ele tem um podcast maravilhoso também. Já fui entrevistado o no podcast eu não sabia que dele. ele tinha. Tem. Ele continua com o projeto, o Rei das Ruas, faz a vigília. Não, agora acho que é Amigos do Avivamento. Era Rei das Ruas, agora é Amigos do Avivamento. Rei das Ruas era um outro projeto dele. Eu ia muito, né? Na época que eu morava por lá de lá, a gente sempre ia com o pessoal na igreja do pastor Anderson. E, inclusive, o meu esposo, né? Ele teve um problema gravíssimo com drogas. Olha só. Ele morava em Rio Claro. E ele veio para cá para se tratar. Ele veio para São Paulo para se tratar. E ele recebeu tratamento na igreja do pastor Anderson, servia lá também o Rei das Ruas, e ele fala que ele cozinhava lá, né? Agora você fala, se o pastor Anderson não fosse irreverente, e se ele não tivesse esse tipo de acolhimento, quem? Como seria? Né? Porque assim, você acredita? Deus Isaías, usou um profeta. quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ah, lá, ó, eis-me aqui. E assim, hoje, pastor Anderson, não sei se o senhor sabe, não sei nem se lembra, né? Porque é muitas pessoas e às Ele é vezes, bom de memória, ele é bom de memória. E às vezes não lembra, mas hoje está aqui, fruto, né, do seu trabalho. E é pastor de uma igreja, hoje é pai de família. Que bênção. Está lá pescando nesse exato Vamos promover esse encontro, vamos promover esse podcast. Eu acredito que o meu esposo ficaria feliz. Eu tenho certeza absoluta. Hoje falei com a pastora Francine também, ela é psicóloga. A esposa dele se tornou psicóloga. Uma fofinha, tem uma sabedoria muito grande. E para lidar com pessoas, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ô, gente, que hora que é? No nome... Olha, por favor, vem cá. A hora passou voando, mas eu preciso... Menino, ouvi dizer que ministério novo? Vamos falar. Deus primeiro me driblou, né? Eu ganhei uma amazona para Jesus, Rafaela Garcia. Ela estava afastada há 6 anos do evangelho, e ela estava no espiritismo, enfim, uma religião bem pesada. Ela não queria saber mais de evangelho, não queria saber. Eita. E aí, ela até falou para minha amiga que convidou ela para ir no culto, que a minha amiga precisava tomar um banho de ervas. E eu estava pregando o quê? Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E quando ela entra na igreja, eu estou pregando. Você que quer tomar banho de erva, banho de abu, banho
banho de arruda, bem-aventurada quem lava as vestiduras no sangue. Ela já ficou confrontada. Deus falou com ela, ela voltou para o Senhor Glória a Jesus. Deus. Deus já levantou, porque ela é missionária consagrada. Eu Olha que creio, coisa. meu Deus. Como que a igreja machuca, e a gente tem que tomar cuidado quem está dentro para não jogar para fora, porque foram coisas sérias que aconteceu. A gente fala que tem que olhar para Jesus, mas infelizmente a gente convive com pessoas e tem momento que a gente vai se afundando, né? Porque imagina a pessoa te dando uma marretada, se você não tem como sair debaixo da marretada, você vai afundar. E aí fizemos um culto, 70 pessoas no primeiro culto, segundo 100, terceiro mais de 130. E um dia nós estávamos indo para Bananal, que é em divisa do Rio com São Paulo, mas é São Paulo, que é interior de São Paulo, uma cidadezinha histórica. E aí no caminho o Senhor falou assim para mim: meu servo, eu dei uma revelação para minha filha, pergunta para ela, olha que coisa louca. E ela quietinha, não queria falar. Ela regalou 2 butucas de olho no carro, porque a gente veio cantando corinho de fogo, ligado, arrepiado. Vou até te mandar os vídeos depois para você ver. Aí o Senhor falou para mim perguntar para ela. Ela, ai pastor, não vou falar. Eu falei, pode desenrolar o rolo sim, desenrola o rolo. Ela, pastor, você está correndo, mas Deus vai te dar esse povo e você vai ser o pastor dessa igreja. Eita. Eu falei, irmão, só vou aceitar porque Deus falou. E aí, chegando em Bananal, eu vi, Deus trabalha muito comigo com a natureza, tem gente que não crê, eu crendo é importante. Saiu um fachinho de luz, assim, entre 2 nuvens, abriu aquele clarão, aquele facho de luz, veio ao meu encontro. Não é nada de visão, nada, é coisa natural mesmo, e veio aquela luz no meu rosto. A mesma luz também que estava comigo lá na FEBEM, quando veio um clarão de luz falando que Deus tinha me escolhido. Aí o Senhor falou assim para mim, de dentro daquele clarão de luz, veio dentro do meu coração a voz do Senhor. Ministério profético, eu irei. Meu Deus. Vai cumprir o meu ID. Eu não tenho protocolo. Eu falei, Deus, eu preciso congregar, para mostrar para as pessoas. E como que eu posso agora, eu sou um pastor divorciado, como é que eu vou estar na frente de uma obra, não sei o quê, e eu protestando. Só que não é o título, é a sua conduta. É a sua conduta. E aí Deus me deu essa responsabilidade e eu falei, eis-me aqui. A gente enfrenta muitos percalços pelo caminho, pessoas que divergem das nossas opiniões, mas o mundo é assim, enfim. Eu sou como o Timóteo, eu não fico entrando nessas... para ficar batendo boca, discutindo. Eu acho que o podcast saudável é isso aqui. Agora, eu chamar uma pessoa e eu ficar também, tipo assim, cutucando, hostilizando, maltratando. Todo pastor que for, mesmo que ele fale, sabe, com as verdades bíblicas, se esse pastor tiver o acolhimento, isso eu vejo o reino de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É como eu falei, vou repetir. Você quer tirar o osso da boca do cão? Apresenta o bife acebolado. Jesus é o majoritário, não tem que ser o seu conhecimento, que tem, mais uma vez vou repetir, sem mim, nada vós podeis fazer. E aí está lá a obra de Deus, em breve nós vamos inaugurar, e eu ali, sentado, o Senhor falou, chama minha filha, para no dia da inauguração ela vai trazer essa palavra, vai contar o testemunho dela, só que nesse dia vai ter até drone. O drone vai vir, entrar dentro da igreja. Estou pronta para ser chique, vai sair para fora. A gente vai fazer uma coisa bem bonita e dar o conteúdo que você dá para as pessoas. É dentro da sua plantação que você colhe. Você está plantando o quê? Entrevistas. Vai colher o quê? Muitas entrevistas. Quantas pessoas são alcançadas? Agora as pessoas estão nessa vibe de podcast. As pessoas não estão desbravando mais série. Agora estão levando a série, estão esmiuçando o podcast. Sim. Então, em nome de Jesus, é isso que vai acontecer. Amém. E eu me sinto muito grato de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Esse momento de qualidade incrível só fez admirar você muito mais. O Senhor dá leitura assim, das pessoas com mais minuciosidade. E eu vejo em você uma potência que ninguém vai parar. Amém. Eu vejo em você uma pessoa que o Senhor escolheu para fazer a diferença nessa geração.
E o dia que eu te vi pregar, que eu estava lá na pastora Judite, que você chegou, eu me senti honrado. Mas a sensação é, mesmo você sendo minha amiga, e mesmo você chegando ali, mesmo eu te conhecendo, é aquela sensação, poxa, entrou uma grande pregadora. Glória a E eu vi Deus. ali a igreja cativa, aquela mensagem abençoada que Deus falou tanto no meu coração. E eu quero liberar sobre a sua vida essa mensagem que Glória a você Deus. falou. Deus está alargando as suas fronteiras. E Amém. detalhe, a oração foi sábia. E que do mal não seja afligido. Então eu quero complementar Miqueias capítulo 5, versículo 9, que esse versículo me representa. A tua mão se exaltará sobre os teus Aleluia. adversários. Meu Deus. Todos os seus inimigos serão exterminados. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu tirarei a feitiçaria da tua mão e tu não terás mais Glória a agoreiro. Deus. Então, ninguém vai agorar aquilo que Deus tem para você. O que você faz com a herança? Joga fora, troca, vende. Você faz o que com a herança? Usufrui. Nenhuma ferramenta preparada Amém. contra você vai prosperar. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você vai condenar. Essa é uma herança dos servos do Senhor. Então, usufrua do que Deus te deu. E tudo tem que ter um início. É verdade. Tantas igrejas, o povo esquece que a maioria das igrejas hoje que se tornaram uma potência, começaram em lugares até menores do que o nosso, numa garagem, e Deus honrou. Então, eu profetizo que não tem fronteiras para você. Assim O seu seja. passaporte já está, em nome de Jesus, Amém. totalmente legalizado, Amém. liberado. Amém. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai usar você em nome de Jesus no Mato Grosso, no Pará. Amém. E eu quero conectar você com mulheres especiais, com histórias parecidas. Tem missionárias lá do Mato Grosso que eu amo muito, como uma missionária Adriele, que é uma tocha acesa na mão de Deus. Missionária Cláudia Betânia, a missionária Rosa. São 3 missionárias que eu conheci lá, que são muito abençoadas. Quero te conectar à excelentíssima juíza Rosângela Zacacrim, que é neta de pastor, filha de pastor, esposa de pastor, que é uma serva de Deus muito usada, foi líder do grupo das irmãs durante muitos anos ali no seu estado. O seu esposo sábio, o Jaci Pinheiro, o pastor Jaci Pinheiro. Eu quero te conectar a pessoas do bem. Amém. E eu tenho certeza, pastora Muriel, que Deus vai te trazer essas alegrias. Eu creio. Porque Deus não une pessoas, né? Parece clichê, fala. Deus une propósitos e conexões que vai gerar um grande propósito. Amém. Então, eu quero externar aqui minha alegria, a minha imensa gratidão, porque a ingratidão deveria ser crime, isso deveria ser um crime muito grande. A Eliane, lembra da Eliane? Eu dei a primeira oportunidade da vida dela. Eliane pega o microfone, virou meme isso. Eliane olha para a igreja nervosa, ficou fanha na hora. Eliane não é fanha, mas ela ficou de nervoso. O que eu vou falar? Eu não tenho nada a falar. Eu só tenho a agradecer. Vou falar o quê, gente? Agradecer. E é isso. A gente tem que falar o quê? Agradecer. Fica até fã. Agradece. E é a minha gratidão de estar aqui, de conhecer seu rebanho, esse acolhimento. Porque como é o sacerdote, prefigura no povo, né? Amém. E aí o seu rebanho é abençoado, você é abençoado. Você é uma terapia ambulante. Estar perto de você é como se eu tivesse passado aqui com uma psicóloga que já me deu orientações, que já me deu jornadas, que já fechou janelas e abriu portas. Você é isso, pastora. Você é essa bênção. E eu libero isso na sua vida com todo o meu coração. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Me sinto muito honrado. Eu que agradeço. Feliz com I. Feliz. Eu estou muito feliz. Eu louvo muito a Deus, eu tenho carinho pela sua vida. E eu feliz também de ver, sabe, os seus pés seguindo adiante, que o céu abunde. Amém. A sua vida em nome de Jesus. A gente costuma dizer que Deus te preserve assim, não. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Sim. O Senhor nos preserva em crescimento. Então, que você abunde por onde você for. Eu te agradeço.
né, por estar aqui. Muito feliz. Gente, esse foi o Palavra que Revigora. Meu coração está saltitando aqui dentro. Eu tomo Meu álbum posse. musical, desculpa, é minha rede social, tá? Deixe. José O Floriano, tudo junto. José O Floriano. Nós estamos querendo bater uma meta de 21 mil seguidores. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, para um propósito. E também quero deixar o meu álbum musical que está na Alexia. A Alexia, nossa amiga virtual, que chama as músicas. Fala, Alexia, tocar José Floriano no Amazon, porque está só no Amazon. Uhum. As outras plataformas foram derrubadas porque nós vamos subir de uma forma remunerativa e até para abençoar esses projetos. Como se eu tenho promessa de música estourar, meu Deus, vai estourar o podcast junto. Em nome, de Jesus. Então tá lá o álbum musical, tem 10 faixas, tem dance music, tem pop rock, tem vários ritmos lá que adoram o nome do Senhor. Tem corinho de fogo, a revelação do nascimento do Davi, por esse menino orava eu, Fernanda, que era estéril na chama de fogo, e agora tem 2 filhos, tudo relatado nos testemunhos da música. E o Santo de Israel foi depois dos meus 2 surtos psicóticos, né, que Deus me deu essa revelação, que eu fui internado ali com as pessoas loucas, Deus me restaurou, e hoje eu estou de pé para a glória do nome de Jesus. Deus faz, pastora, Deus faz. Eu não tenho dúvida, Gente, segue o pastor Floriano lá. Segue, tá? Ele é coordenador parlamentar. Então, quanto mais pessoas que têm palavra de Deus, que temem a palavra de Deus, chegarem e ser voz para a gente lá onde a gente não pode entrar, é melhor. Então, segue ele lá, compartilha. Segue também aqui a gente nesse canal. Estamos também lá no Instagram, a minha rede, né, particular, Muriel Carvalho, e também temos o Você Pode lá no Instagram. Faça parte dessa família, seja um evangelista, tá? Compartilha esse trem aí que vai dar certo. Meu amigo, amo sua vida. Muito obrigada por ter vindo. Gente, beijo, até o próximo.